Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a minha convidada no estúdio do programa da Tamires, a Iva Andrade. Ela é psicopedagoga e, claro, vamos falar um pouquinho para as famílias, né? Para os pais, para as crianças e vice-versa. Eu acho que isso é um momento muito importante, porque tem muita gente que não sabe o que fazer com os filhos em casa. Se quando chegam as férias fala assim, Tamires, eu não vejo a hora que comece as aulas para essas crianças ir para o colégio. Não vejo a hora. Bom, terminou as férias, começou coronavírus. Férias de novo, né? Tem escola que está dando aula via internet, né? Para os alunos em casa. Então isso também achei bacana. Isso lá em Cascavel, não é aqui. Tudo bem contigo, Iva? Boa tarde, Tamires, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E daí, você como psicopedagoga, como que está todo o teu trabalho com as famílias? Eles têm contato com você mesmo, você estando em casa ou não? Tamires, na clínica não. Nós fechamos a clínica, né? A clínica não recebe nenhum paciente. Nós estamos seguindo a ordem da OMS e do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então está fechada, nós não temos nenhum tipo de atendimento e nem intervenção pedagógica, né? As psicólogas que lá trabalham estão fazendo sim um atendimento online. Então, elas estão home office, né, em casa, e elas fazem atendimento para aquele paciente que queira, né, fazer a sua sessão terapêutica via online. Sim. Mas no meu caso, como é meu caso é um trabalho voltado para a área da intervenção. Então eu tenho que ter um processo de ensino-aprendizagem e tenho que ter o toque com essa criança. Eu tenho que ter o processo mediador da aprendizagem com essa criança. Então eu preciso dessa criança estar comigo dentro de uma sala. Então, devido a essas questões de seguir os critérios da saúde, nós então fechamos a clínica, como foi um decreto, né, que nós estamos seguindo. Então, os atendimentos da clínica não. Então, comecei a trabalhar com os atendimentos, orientação aos pais. Não é orientação para a criança, não é intervenção com a criança. É no conjunto. Sim, porque é no conjunto. Não, nem no conjunto, mas é voltado mesmo para os pais, Tamires. Por quê? Porque a mediação da intervenção psicopedagógica, ela é mediadora. Então eu preciso estar com a criança. Via online você não consegue fazer esse trabalho. A psicopedagogia, ela é mediadora, ou seja, você tem que estar junto, sentado junto e trabalhando junto com essa criança. Olho no olho. Olho no olho. Não é uma atividade que você dá para a criança e via online um conteúdo que a criança faz de 5º ao 9º ano, por exemplo, ou o ensino médio ou a universidade. O processo de intervenção psicopedagógico, ele é mediador. Ele é o sentar, o pegar na mão, o tocar, o brincar, né, o mediar os jogos, o mediar ali aquela atividade que você está fazendo. E aquele diálogo gostoso ali, né? Entre o profissional e a criança também, né? Sim, porque ele é totalmente socioafetivo. Ele é completamente socioafetivo com aquele mediador, né? E a criança faz suas entregas através da emoção. Então precisa desse contato. Então, por esse motivo, não há intervenção psicopedagógica na clínica. E essa orientação, Tamires, ela vem via WhatsApp, via Messenger, que é a orientação que eu acabei fazendo com os pais, estou fazendo com os pais pelo WhatsApp, ou via Messenger, via Facebook. Então o que eu faço? Eu posto algumas coisas para o pai, brinque com massinhas, olha, tem atividades lúdica que você pode trabalhar num ambiente mais aberto, aqueles que moram em casa e tem um quintal um pouco mais amplo, né? Olha, tem atividades para apartamento, tem atividades que você pode fazer com o papai e a mamãe, com os irmãozinhos, mais familiar, aquela mãe que é mãe sozinha, mãe solteira, né? Atividade de 2, né? Então a gente vai trabalhando e vai dando aquelas dicas e eles vão entrando em contato, né? E foi no entrar nesse contato que a minha preocupação cresceu em relação à criança e à família. Por quê? Porque eu vi, Tamires, que a família ela não estava estruturada para essa pandemia, né? E a escola ela tem uma grande função social, muito grande. E quando ela sai, porque agora ela está isenta, né, da aprendizagem dessa criança, e a aprendizagem ficou apenas com o pai e a mãe dentro de casa,
né? Eu percebi que os pais não estavam preparados para isso. Né? É o que nós estávamos falando agora há pouco. A família ela não estava preparada a ser família 24 horas por dia. Ela subdividia esse horário em horário de trabalho, horário de escola, horário de os contraturnos, que é natação, balé, os cursinhos, né? Isso, que a criança... E acabava que todo mundo ficava se espalhado durante o dia. Se encontrava às 6 horas da tarde, às 10 todo mundo estava indo dormir. Quanto tempo essa família passa junto? Com a pandemia, agora é 24 horas por dia. Não tem mais casa da vovó, não tem o sítio, não tem o lago, não tem o parque, não tem mais as intervenções. Não tem sorvete, não tem lanchonete. Não tem mais nada. Agora é papai, mamãe e os irmãos dentro de casa. Quem tem um quintal mais amplo, cuida do seu quintal, limpa o seu quintal, areja, né, as suas calçadas ali com o álcool em gel, os produtos de limpeza que a Organização de Saúde está pedindo, água sanitária, limpa, higieniza, deixa a sua criança brincar ali, quem não tem. É verdade. Agora, tem muitas coisas inusitadas até que a gente vê, né? Porque a internet oferece tudo isso para você. O WhatsApp, por exemplo, né? Que manda muitas coisas interessantes até. O que fazem, o que estão fazendo nesse tempo 24 horas juntos. É as crianças fazendo chuquinha em cachorro, passando batom na cachorrinha, fazendo a unha do cachorrinho. Então as crianças arrumam alguma coisa para fazer. Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Porque senão, o que vai acontecer? Então, tem que arrumar alguma coisa. Caderno de desenho, só que é assim também. Eles vão desenhar, pintar 2 dias, 3 dias, depois eles cansam. Esse é um assunto, um tema interessante. A criança, e depende também da idade. Exatamente, né? Tem tudo isso. A idade da criança é o tempo que ela limita na sua atenção. É. Então, não adianta você querer dar uma atividade muito extensa e muito longa para uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio, 3 anos. A mesma atividade que você vai dar para um de 10. É questão de uns minutinhos. Não, e uma atividade de uma criança de 10 anos não é a mesma da atividade da criança de 1 ano e meio, 2, 3 anos. Né? Nós temos aí a questão da cognição, o desenvolvimento da criança diferente, uma tem 10 e outra tem 2. Então o pai ele tem que ser bastante inteligente nessa hora e realmente pedir mesmo ajuda, né? Entra nas redes sociais, pede ajuda, liga pra gente, nós estamos aqui, né, para estar prestando essas orientações para essas famílias. Olha, criança de 2 anos, de 3 anos é X atividade, criança de 6, 7 é X atividade, criança de 10, 11 anos é X atividade. Teve uma mãe, Tamires, que me ligou ontem e falou assim, e para filho de 15 anos? O que eu faço com um filho de 15 anos? Eu tenho um de 6, um de 9 e eu tenho um de 15. Né? Porque eu havia passado as atividades para de 6 e a de 9 e não coube para de 15. Né? E aí ela falou, o que eu faço com a de 15? Eu falei, espera um pouquinho, o que ela gosta? Então você pergunta para você mesmo, o que meu filho gosta? Poxa, ele vive com você não conhece seu filho? O que meu filho gosta? O que ele gosta de fazer? E é uma idade mais complicadinha, não é? Isso, é uma idade mais complicada. E aí eu perguntei pra ela, o que a tua filha gosta de fazer? E ela me responde assim, ela gosta de ler. Eu falei, bom, então vamos pros livros. E aí ela diz, mas as livrarias estão fechadas. Onde eu vou arrumar livro? Eu falei, gente, PDF, livros em PDF, né? Claro. Lógico que não indico leitura o tempo inteiro por computador, tela de computador. Também não indico a leitura o tempo inteiro por visor de celular. A gente sabe que tem aí, né, o desenvolvimento dos olhos, né, da visão, e essa luz branca ela é bastante prejudicial à saúde dos nossos olhos. Então tomem bastante cuidado, papai e mamãe, porque tá dentro de casa, né, a gente diz assim, vamos liberar um pouco mais a TV, vamos liberar um pouco mais os tablets, os computadores, os celulares, mas tem essa questão também, né, do desenvolvimento dos olhos, que a pessoa tem muito tempo ali, faz mal, né? A luz branca e a luz azul, a gente está mais que comprovado que faz mal para o desenvolvimento dos olhos da criança, né? Então, ela me pergunta o que eu faço com essa menina de 15 anos, o que eu faço com essa filha de 15 anos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos baixar livros de PDF, né? Livros que a gente tem
certeza de que está dentro das condições de uma menina de 15 anos, inclusive era uma jovem evangélica, né? Então você não vai dar qualquer coisa, nem que não fosse evangélico também, você não daria qualquer coisa para a criança ler, mas tem aqueles princípios de ética ético-cristão, né? Da família cristã. Então eu busquei alguns livros de recomendação. E você indicou daí? Indiquei para ela, inclusive foi um livro bastante interessante, não sei se depois a Rosana vai te comentar, mas é O Cavaleiro Preso na Armadura, maravilhosíssimo para algumas crianças e para alguns adolescentes que estão vivendo hoje na fase daquela angústia presa, de que não sabe quem eu sou, de como eu estou vivendo. É um livro de um indicativo muito bom para essa faixa de idade, O Cavaleiro Preso na Armadura. E ele tem PDF. Então nós vamos ofertar para essa menina de 15 anos os livros que ela tanto gosta de ler, né? Já outros gostam de pintura, tem outros que gostam de... Falei, os blogs, gente, eles gostam tanto de blogs. Vai fazer blogs de comidinha. Sim, vai fazer de culinária. Maquiagem, de culinária, de blog do que eles quiserem. Permitam que eles sejam criativos. É isso, família, que você tem que deixar seu filho ser. Criativos nessa hora. Ah, mas vai fazer bagunça. Tá. Você prefere a bagunça ou a depressão no seu filho? Porque vai dar depressão. Se nós não tivermos cuidado com essa questão do isolamento, vem a depressão. Né? Nós não temos mais a vida social com os coleguinhas na escola, com os amiguinhos no parque, com os amiguinhos que descem no playground do prédio. Nós não vamos mais à casa da vovó, nós não estamos mais com nossos primos. Então é o isolamento. Então a gente tem que ter cuidado com essa palavrinha, isolamento infantil, né? Não só o infantil, mas também o adulto e principalmente também a gente tem que contar com a questão do idoso. E depois também tem que cuidar a respeito de que forma que os pais ficam lidando com esse coronavírus e a criança em si, né? Esse bichinho invisível. Porque tem outra coisa, é como nós entrevistamos um doutor esses dias. Tudo aquilo que ele está passando agora, esse medo, esse desespero, essa agonia, a criança vai levar para o resto da vida. Ela vai levar com ela. Então os pais têm que cuidar muito, muito com isso. De que forma que você está lidando com as crianças, tá? Então isso é muito importante. E você falando em livro gospel, eu também gosto muito. Eu assisto os filmes, tem filme gospel também, que é um espetáculo. Nós assistimos acho que uns 2, 3 agora esses dias. Tem música gospel. Gente, tem músicas lindas, tem louvores lindos. A Bíblia também, por exemplo, você encontra ela inteirinha. Online, às vezes, muitas vezes, de dormir e levar e já está ouvindo, né? Então isso tudo é muito importante. Se apegue com Deus, esse é o caminho, não é verdade? Sim, nós temos que entender também, Tamires, que o mundo, mundialmente, historicamente dizendo, essa não é a primeira pandemia, né? Então, se nós formos ver em outras partes da história, nós tivemos aí a peste negra, nós tivemos a febre de Marcela, nós tivemos a epidemia da varíola, se eu não me engano. Varíola. Né? Então, assim, todas foram passadas. Sarampo. Né? Passamos que é grave. Por todas, vivemos por todas. O problema, o que nós temos que entender agora é não entrar em pânico. Né? Não passar esse pânico para o nosso idoso, não passar esse pânico para as crianças. Então, bater não vai adiantar, né? É sentar, conversar, explicar. Existe já, agora na internet está disponibilizado uma cartilha para você explicar para a criança o que é o coronavírus, como que tem que cuidar do coronavírus, como que se cuida do coronavírus. Tem um vídeo bastante interessante que uma médica postou de uma criancinha que suja o dedo no sabão e vai e coloca no dedinho no prato com orégano ali. E daí separa tudo. Os coronas vão tudo embora. E aí, ludicamente, você mostra para a criança a questão da questão da limpeza, da higiene, né? Quando você chama a criança para tomar banho, vamos tomar banho? Não quero tomar banho, ela vai fazer aquela... Não, a gente vai tomar banho, porque a gente agora está vivendo um momento de
questão de limpeza, questão de higiene, tem que tirar o corona, né? Olha, lavar bem as mãozinhas. Aí ela viu aquela experiência na internet, ou você fez ali com ela vai assimilar na hora. Ai, eu tenho que tomar banho mesmo. E não posso chorar, não posso fazer birra, não posso gritar, porque eu tenho que tirar o corona, eu tenho que limpar isso. Vovó, venha tomar banho, vamos lavar as mãos. E a criança, ela entra nesse mundo. Isso. E ela entra de uma forma responsável e dentro da idade participando desses momentos. Isso, participando desses momentos. Sem aquela histeria infantil. E ela vai levando de uma forma diferente para a vida dela. Sem a histeria que a gente cria na cabecinha da criança. Porque assim, tem avós, eu tive uma ligação esse final de semana também que eu achei bem interessante, um áudio na verdade, de uma avó que liga pedindo para a mãe que pelo amor de Deus leve a criança para ela dar um abraço, mas não pode, né? E aí eu oriento para que a mãe faça uma videochamada entre as duas e que permita que esse celular fique em acesso. Eu senti vontade de falar com a minha vovó, então eu vou pegar o telefone e vou ligar para minha vovó agora. Está acontecendo com a gente aqui. Que bom. Então você faz uma videochamada. É uma criança de 5 para 6 anos, de 6 anos, né? Ensina a sua criança a fazer o vídeo. Né? Ensina, explica, não é pra sair fazendo vídeo pra todo mundo, não é pra Deus e o mundo, não. É pra vovó e pro vovô, né? Sentiu saudade? Ai, aquela saudade apertou no coraçãozinho? Não fique com ela presa. Pega o telefone, olha, você aperta aqui. Tá vendo aqui a fotinha da vovó e do vovô? Você aperta aqui, aperta nessa câmerazinha, vai fazer a chamada. Vai lá com o dedinho da criança, né? O vovô e a vovó já é de idade, ensina eles a receberem essa chamada, ensina eles a fazerem também, né? E depois, voltado 2 dias depois, eu volto a ligação para essa mãe e pergunto como está a sua mãe e como está a sua filha. E ela fala, elas estão fazendo vídeo chamado o tempo todo. E é bem interessante, é isso que é importante. Que elas façam essa videochamada, que elas criem esse laço que a gente tem, que são esses instrumentos, né, que a gente tem de mídia e de tecnologia. Nós vivemos, eu falei ontem, publiquei no meu Facebook, Tamires, nós vivemos a peste negra no século XIV. E Martinho Lutero, ele deixa um escrito muito interessante. Se eu tivesse lembrado, teria trazido para você agora pra gente ler. Mas tá lá no Facebook, no Face Iva Andrade. Ele contando, né, que ele ia fazer a parte dele, né, que é não ir para as casas de ninguém fazer churrasquinho, nem pro barzinho, que ele ia tomar os remédios. Naquela época eles usavam fazer vapor, que acho que era a fumaça, né, para vaporizar os ambientes e tudo mais, e tomar os seus remédios. Então era um conselho na época pastoral, porque ele é da igreja, né, Martinho Lutero é da igreja. E o interessante é que ele dá esse conselho pastoral para a comunidade alemã, porque na época ele nasce e morre na Alemanha, vive o tempo todo ali na Alemanha. E é interessante que naquela época, no século XIV, na Europa, você imagina como que era a Europa no século XIV? Saneamento básico zero, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook. Difícil, Twitter. super difícil. Gente, já parou pra pensar? Tinha quase nada. Nada, sem lâmpada, sem televisão, sem CNN, sem Netflix, não tinha nada. Eu fico imaginando esse homem escrever aquilo naquela época pra fugir de uma peste que durou 10 anos. E que agora estamos vivendo. Só que, gente, nós temos a Netflix. Tem tudo. Nós temos o WhatsApp. Nós ligamos pro vovô, pra vovó. Eu falei que a minha mãe, ela tá 200 quilômetros longe de mim hoje. A minha também. Entendeu? Ela está em Maringá, eu tô aqui. Minha família deles está em toda... Nossa família tá toda em Maringá, né? Uma outra parte está em São Paulo. E a gente se comunica todos os dias, né? Eu consigo falar com você, eu consigo falar com o Tiaraju. Como que você tá? Como que vocês estão? Como que, né, o que fizeram hoje, o que comeram, o que não comeram, o que o cachorrinho fez, o que não fez, né? Pede orientação para todo mundo. Imagina essas pessoas no século XIV, elas sobreviveram, Tamires. O mundo se refez. Sobrevive, né? Mas para isso tem que seguir. As pessoas seguiram a orientação de Martinho Lutero naquela época, e nós temos que seguir as orientações agora.
dos pais, dos professores, nós temos que seguir dos governantes, né? Da OMS, nós temos que seguir as orientações, né? Então eu vou seguir as orientações, eu vou para o apoio cultural e volto já. Bom, nós estamos aqui num bate-papo com a Iva Andrade, psicopedagoga, e ela está no programa no dia de hoje para falar um pouquinho a respeito esse momento que as pessoas têm que ficar em casa, as famílias ficarem juntinhos 24 horas e como que está sendo, né? Bom, vamos falar agora, né, nessa volta aqui do nosso apoio cultural, vamos falar um pouquinho a respeito que tipo de brincadeiras que dá para fazer em casa com as crianças e que interte elas. As minhas netas inventaram culinária, daí meu Gê falou assim para elas, sim, se vocês começarem a fazer culinária, a comida vai terminar e daí, o que a gente vai fazer, né? Tem esse porém, mas não abuse com nada também. Vamos ensinar brincadeirinhas? Vamos ensinar brincadeirinha. Primeira é a massinha de modelar, né, que tá aí, tão facinho de fazer. É feita com produtos de dentro de casa mesmo, farinha, vinagre, né, uma pitada de sal, um pouquinho de açúcar, porque se a criança pôr na boca, né, a gente usa corante. Não vai ter perigo nenhum. Não vai ter perigo, não, é comestível. Lógico que a gente não indica que a criança coma, porque ela manipula no chão, brinca, amassa, coloca brinquedinhos que às vezes não tá limpinho, né, então a gente não indica a criança comer. Mas se comer também morrer não vai, né. Porque essas industrializadas, elas já não são tóxicas, né? Essa que você faz caseira, muito menos, porque nada mais é do que o pãozinho colorido. Sim. A única coisa que não vai fermento, só, né? Então, a massinha de modelar trabalha a coordenação motora fina, dá para trabalhar a coordenação motora ampla também, que é os rolinhos nas mãos, né? Os movimentos maiores com as mãos, com as massinhas, com os pezinhos. Então, é coordenação motora mais ampla, coordenação motora fina com os dedinhos, né? Movimentos menores, assim, vamos falar uma fala assim que o pai consiga entender melhor. Aos movimentos menores. Então, faça bonequinhos, criem, deixe de fazer fazendinhas, deixe a criança contar história, deixa ela criar e depois pergunta, conta pra mim uma história, um enredo, né? O que você criou aí? E aí, gente, nessa aqui é interessante, você tá dando aula, né? O que ele tá fazendo quando ele faz isso? Ele tá estruturando um texto, né? Ele está criando uma forma de estrutura de um texto, o Tamires. Ele brincou, ele trabalhou os perceptomotores que antecedem a escrita, que é a coordenação motora fina com aquela massinha, ele criou e ele contextualizou, né? Ele criou na cabeça dele aquela história em forma de um texto. E ele conta, e além de tudo ele fala, ele desenvolve a fala dele, né? E vamos lá, no maior principal de todos, ele socializa. Verdade, porque quando ele está ali montando o bonequinho, já tem uma história também. Já tem uma história. Ele já montou uma historinha aqui dentro. Então você pode conversar com ele, ele vai te contar a história. Agora você imagina se a família participa disso, né? Quantas crianças que não viveram uma fazendinha, mas tem ali o pai que já viveu. Ai, olha só, na fazendinha tinha lá o curralzinho. O que é curral? Ai, curral é isso, é aquilo. Vamos puxar na internet pra você ver um curral de verdade. Agora vamos construir com as mãozinhas. Gente, dá pra fazer. E aí é interessante, Tamires, uma brincadeira dessa, quando você vê, começa às 6 da tarde, lá 9 horas da noite, ainda você tá brincando, né? E com aquela criança, ela se interte, ela vai levando aquela brincadeira, ela vai levando ali, né? Então, é interessante, a massinha de modelar, fala que a massinha de modelar, você modela ela e modela o cérebro também. Não, mas é gostoso. Eu gosto muito de brincar isso com minhas netas, eu gosto. Não faz sujeira, porque bem feitinha você monta tantas coisinhas. Ela fica bem homogênea, fica bem certinho na mão. Depois você descarta, né? Se você colocar no isofilme e guardar, ela mantém por mais 1 ou 2 dias. Mas assim, também pode, se você tem bastante farinha em casa e o produto não é tão caro, você pode estar fazendo no outro dia, usa suco, se você não tem corante, né? Dá-se um jeito para tudo. Dá-se um jeito para qualquer coisa. O que dá para fazer em casa também, mãezinha, que eu acho bastante interessante e as crianças gostam, fazer biscoitinho.
fazer biscoito. Vai lá fazer biscoito, leva as crianças. Eles vão ajudar você a cortar, eles vão modelar tudo que você precisa, do jeitinho deles. Mesmo que não fique bonitinho, mas deixa assim. Eles vão se sentir importantes porque eles fizeram o biscoito de uma forma muito importante. Então isso, mãe, vai ajudar as crianças. Fazer grostule ou cueca virada, calça virada, como dizem, também é interessante, porque você vai cortar, você ensina eles a cortarem e depois você vai ensinar eles virarem também. Isso é muito bacana. Assim, você está ensinando as crianças algo muito importante que vai servir, é claro, para amanhã ou depois. Não tem o super chefe com as crianças? Então, é isso que você vai ensinar para as crianças, né? E eu acho muito bonito, eu acho legal, instrutivo, e eu tenho certeza que você vai adorar toda a situação. Ah, biscoitinho colorido. Lembra daquele biscoitinho colorido que a mãe fazia quando você era pequena? Fazia o biscoito e depois ela colocava todas aquelas bolinhas coloridas. Gente, isso é um espetáculo, é lindo, né? Você vai bater aquele glacê bem batidinho, depois eles vão ajudar você a passar o glacê no biscoitinho, o outro vai colocar aí aquelas bolinhas coloridas, faz a diferença. Eles vão passar a tarde maravilhosa com você e pode ter certeza que os amiguinhos todos vão ficar sabendo da proeza. E sem contar, Tamires, que você pode também, a mãe pode também estar trabalhando matemática. Também Você vai trabalhar ali com a criança, uma xícara, meia xícara, gente, isso é matemática. Isso! Fração, né? Então você tem lá uma criança que está lá no quinto ano, ele já está trabalhando fração. Então você vai trabalhar com ela, olha, meia xícara, um quarto, um terço. Isso, né? O que é meia xícara, o que é um quarto. Isso, você vai estar trabalhando quantidade, vai fazer uma salada de fruta com a criança, chama até a criança, vamos descascar 2 laranjas, uma banana, quantidade uma, aí você faz um com o dedinho, pega ali uma cartolina, faz ali a decodificação do número 1, uma banana coloca do lado. Gente, dá até para montar ali uma escola e não deixar que a criança regrida no seu processo de ensino-aprendizagem. Só que, lembrando, cada criança tem seu aspecto cognitivo, sua idade. Não vai ensinar fração para uma criança de 2 anos, ela não vai entender. Tem que ser tudo no tempo dela. Isso, por isso, chame a gente no WhatsApp, pergunte, a gente orienta, a gente explica, né? Nós que somos profissionais da área, pra falar, olha, essa criança tá em que ano da escola, qual é a idade, qual é o seu aspecto cognitivo, tal, então você vai fazer tal coisa dirigida dessa forma. Quero fazer uma salada de fruta e não sei como explicar para uma criança que tem uma que está no ensino, na educação infantil, mas a outra está no quinto ano, por exemplo, né? Mas eu tenho 2 filhos, vou fazer 2 saladas de fruta? Não, vou fazer uma só. Não vai fazer 2 não, tá? Você vai fazer uma só. Só que você vai ter que ter 2 linguajar, entendeu? 2 formas de tá trabalhando aquela salada de fruta. Por isso que eu falo, o nosso WhatsApp tá ali, o Facebook tá ali, o Instagram tá ali. Entrem, veja, perguntem, não se amedrontem a perguntar. Exatamente. Né? Não se amedrontem a perguntar. Teve uma mãe que perguntou, mas você vai cobrar? Não vou cobrar. De jeito nenhum, não vou cobrar, nós estamos em casa para ajudar. Esse momento é um momento de ajuda, né? Uma orientação, você cobrar uma orientação no momento que a pessoa está te pedindo por desespero, você falar em valores é um pouquinho demais, né? É um pouco demais também. Então acho. A gente entra que assim, a gente orienta. Para fazer a salada de fruta não precisa fazer 2, tá? Se você tem um filho de 2 e um filho de 10 anos, você vai fazer a mesma salada de fruta, mas o linguajar vai ser diferente. Numa mesma salada de fruta, sim, tem como. Exatamente. Outra coisa que as crianças gostam muito é de ser professor. Elas Eu adoram. sofro na mão da minha neta. Que era mandona que só, uma professora enérgica, Carrasca. mas bem carrasca, tem que sentar lá na frente dela e obedecer, as 2. Então as crianças gostam da aula, porque às vezes você conversa com as crianças, fala assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professor, né? Eu quero ser médico. Então tá bom. Vamos brincar dele. Vamos brincar dessas coisas. Eles se internem e preenchem o tempo das crianças.
não é isso? Sim, e na questão também é bastante interessante, nós estamos vendo na questão na orientação que está sendo dada via internet, a ajudar em casa, né? Com as tarefas de casa. Nós também vamos voltar à questão da idade, né? Cada criança tem a sua idade, tem seu aspecto cognitivo, então você não vai pedir para uma criança de tal idade lavar uma calçada, né? Ou querer que o irmão ajude a lavar a calçada. Vai dar problema, vai dar briga e aí sim vai virar um problema, né? Que o pai e a mãe vai ter que interferir. E aí sim, né, muitas vezes vai entrar o chinelo, assim, e aquelas coisas todas. Então, o clima não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então, cada criança tem a sua função dentro de casa, né? Aquela maiorzinha já pode lavar uma louça, ajudar o papai, a mamãe tá lavando, ele tá secando. Aquele menorzinho já pode juntar um lixo. Dá responsabilidade, isso faz muito bem. É porque a família toda tá dentro de casa, né? Então não vai pesar para um só. Exatamente. Então, é o momento de você dividir tarefas. Isso é muito bom. E a criança ela vai aprender com o pai e a mãe esses aspectos familiares, essa divisão de responsabilidade, e isso ela vai levar para a vida inteira. Então aproveitem esse momento, já que tá dentro de casa 24 horas, né? Então a mamãe tem a casa toda para arrumar? Não. Vamos dividir entre mamãe, papai e os filhos, né? Quem tem mais afinidade com a mamãe vai com a mamãe, quem tem mais afinidade com o papai vai com o papai, né? E assim a gente vai fazendo e vamos levando. Isso vai acabar e quando acabar a gente vai levar esse aprendizado pro resto da vida. Isso, né? Isso mesmo. Tudo que você fez nesse tempo com as bem crianças feito. E não deixa morrer também, né? Eu acredito que tudo muito bem feito, até no meio do caos, você leva para uma vida toda. Sim, claro, sempre é um aprendizado, né? Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado para o pessoal de casa, né? Para os pais e que fiquem atentos com as crianças e assim por diante. Isso, essa palavra atenta me chamou a atenção, gente, pessoal, na questão também de como está toda a família, né, dentro de casa e nesse isolamento, ter bastante cuidado também com coisas perigosas, faca, álcool em gel, por mais que ele não seja tão inflamável, mas eu já vi acontecer, né? Eu também. Infelizmente ele pode acontecer, então cuidado, explique para a criança quem pode passar o álcool em gel na mãozinha delas, não é bem assim, em que local, não é perto de fogão, né? Não é em lugares onde pode ter algum produto elétrico, né? Então tentem explicar isso para as crianças também. Churrasqueira. Isso, bem importante. Então essa questão de atenção com a criança dentro de casa, principalmente com a criança pequena, que não são, então ela pega mesmo e ela acha que é de brincar, que é de pôr na boca e quando vê, né? Tivemos um caso na família há poucos dias atrás, um sobrinho que tomou aqueles líquidozinhos que a gente coloca pra cheirar a casa. Ah, sim, os perfuminhos. Era cheirinho doce, gostoso, então vamos tomar. Tomou uns bons goles, né, que o SAMU precisou vir acudir. Meu Deus. E na nossa família, uma criança de 5 anos. Né? Então, bastante perigoso. Então, tomem bastante cuidado, porque agora eles estão em casa, ociosos. Aromatizantes são cheirosos. Sim, então... E atrai, né? Era cheirinho doce, gostoso, ele achou que era de morango e colocou na boca e tomou. Não sei por que as crianças acham que é morango, né? Tomou, se melou todo inteirinho, o SAMU precisou vir, foi bem sério o caso mesmo, sabe? Aí é uma dica, mamãe. Não foi aqui em Umuarama, foi em uma outra cidade. Mas precisou ficar internado, em observação e fazer uma lavagem, enfim, foi bem sério, né? Tomem bastante cuidado em relação a isso. Trabalhem com as crianças, sempre levando em consideração a questão da idade, tá? É muito importante isso. Não confundam um filho de 10 com um de 5 e com um de 3. O processo de ensino-aprendizagem de um e de outro, a forma de aprender de um e de outro é diferenciado. Por mais que são filhos, estão aqui dentro de casa, não aprendem da mesma forma, porque a faixa etária de acesso ao aprendizado, o cognitivo deles são diferentes, então tenham bastante cuidado com isso. E se envolvam, pais. Se envolvam na construção da fazendinha, na construção das cadeiras em cima, para as crianças brincarem. Depois você arruma, não tem problema nenhum, você tem 24 horas para fazer isso.
né? Não vai amanhã às 8 bater cartão, nem a mãe ter que sair do trabalho, pegar o filho na escola. Não, agora é 24 horas, é família. Faça cineminha. Coloquei há poucos dias uma relação, acho que de quase 10 filmes, se eu não me engano, com sinopse, para eles poderem, os pais lerem, né? E falar, ai, vou assistir esse aqui com meu filho e tal. Faz lá. Quartinhos de cinema, faz barraquinhas de cinema com eles, fazem pipoca, faz docinho, faz aquele amendoim cri-cri, enfim, né? E vão comer com as crianças, depois que terminar aquilo ali, pergunta pra elas, o que você aprendeu com o filme? O que você tirou de aproveito desse filme? O que dá pra você fazer com esse filme? Depois que o corona for embora, o bichinho dos coronas for embora, né? Que todos eles morrerem, o que você pode fazer com esse filme? Né? Lá na escola, na casa da vovó, com seus primos, né? O que você pode trazer? O que trouxe isso pra você? O que aprendizado que você trouxe? O que trouxe pra você, né? E você vai fazendo essas perguntas pra criança, ela vai te entregando, assim, sabe? E quanto mais ela te entrega, mais ela fixa aquilo no cérebro dela, mais ela estende a questão do aprendizado, né? E ela leva. Daqui um ano você pergunta pra ela, ela fala, eu lembro daquele dia que o corona tava por aí, mamãe, e a gente sentou e fez aquela bacia de pipoca e assistiu aquele filme. Sabe, mamãe, eu aprendi tal coisa, e aí, olha, hoje eu vim na escola e eu pratiquei aquilo lá. E eles contam, eles falam, né? Então vamos tirar do caos um momento de aprendizado, um momento de aprender. Um bom proveito, tudo tem. E um novo momento para se reordenar enquanto família. Será que não é será que, penso eu, será que não é um momento que a gente precisava de um boom para se reordenar enquanto família, se reestruturar enquanto família? Aproximação da família. A entender, eu sou mãe 24 horas, eu sou pai 24 horas, eu sou irmão de fulano de tal 24 horas. Não é das 6 da tarde às 10 da noite, né? Eu estou casado com fulana de tal e nós temos 2 filhos, né? Então, o processo familiar é 24 horas. E o coronavírus veio para ensinar isso aí. Aproximação. Aproximação. Isso é muito importante. Que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigada. Que Deus ilumine o seu caminho. Amém. Tá? E que seja a primeira de outras vezes aqui no programa e deixando um recado aí para as famílias, que é isso que às vezes muitos estão precisando, né? Desse chacoalhão, aproximação. Então tem muitas coisas. Eu vou para o apoio cultural e eu volto na minha cozinha.